Então vamos definir o que é uma hipótese precisa. A gente diz que H0 é uma hipótese precisa, de uma forma geral, se a dimensão de H0 é menor do que a dimensão do espaço paramétrico. Então, por exemplo, se o espaço paramétrico está na reta e H0 é um único ponto, um ponto a gente diz que tem dimensão 0, né? E a reta tem dimensão 1. Então, nesse caso, um único ponto é uma hipótese precisa. Ou se, por exemplo, se o espaço paramétrico é alguma coisa do tipo 2 parâmetros, né? Mi sigma 2, alguma coisa desse tipo, né? Então está em R2. Daí a gente poderia querer testar uma reta em R2, que o θ está numa reta, né? Então, por exemplo, a gente poderia testar só que Mi é igual a 0. Bem, o valor de sigma 2 está livre, essa simplesmente é uma reta em que o valor de Mi é igual a 0 e o sigma 2 é livre. Nesse caso, a dimensão da reta é 1 e a dimensão do espaço paramétrico é 2. Então, isso também seria uma hipótese precisa nesse caso. E daí a gente tem uma questão que se H0 é precisa, e daí, em geral, a probabilidade a priori dela vai ser 0. Por que vai ser 0? Bem, por exemplo, se a gente colocou uma distribuição contínua sobre o nosso θ, daí, em geral, uma distribuição contínua ela vai ser tal que, se a dimensão de H0 é menor do que a dimensão de θ, então a probabilidade do θ tá em H0, né, vai ser 0. Então tem muitos casos aí que a gente consegue imaginar que a hipótese precisa, ela vai ter probabilidade 0 a priori. E daí, bem, se ela tem probabilidade de 0 a priori, a gente viu que isso tem certas consequências do ponto de vista que a gente discutiu antes. Que se a gente usar exatamente aquela utilidade que a gente descreveu, e se ela tem probabilidade 0 a priori, então a gente nem precisa observar os dados, a gente já sabe que a gente vai rejeitar ela. E quais são as implicações disso? E como que a gente lida com isso de forma geral? Tem 3 maneiras que a gente poderia lidar com isso. A primeira delas é falar, o problema é que você está testando uma hipótese que é pequena demais. Né? Então vamos pensar o problema em que θ, por exemplo, é a média de uma normal, e a gente está querendo testar se a média da normal é igual a 0, por exemplo. O estatístico poderia falar, não, é uma hipótese muito pequena essa, que a média da normal é igual a 0, e não é isso que você quis falar. Não é isso que você queria testar. Você quer testar, na verdade, que a média normal é pequenininha, né? Ela está entre menos epsilon e epsilon, alguma coisa desse tipo. Essa é uma possibilidade. Então, a possibilidade é alterar a hipótese nula para não ser uma hipótese tão pequena assim. Mas isso, de certa forma, é o estatístico falando para o cientista que ele não sabe o que ele quer testar. E a gente vê em ciência várias ocasiões em que a hipótese nula é importante. Né? Então, sei lá, quando a gente vê uma lei da física, sei lá, lei de Newton, ela é uma equação, né? E uma equação, geralmente, é um subespaço, né, de dimensão menor do que o espaço completo. Então, muitas vezes, o cientista está, de fato, interessado em testar uma equação, né? Testar uma hipótese que tem dimensão menor do que a dimensão do espaço paramétrico. E daí seria um pouco de arrogância do estatístico falar, não, você não quer testar isso aqui, você quer testar outra coisa. Então, às vezes a gente não pode aplicar essa estratégia 1, que é alterar a hipótese nula. Né? E daí se a gente acha que, e não faz sentido a gente testar uma hipótese que a gente sabe que a gente vai rejeitar a princípio. Né? Então, existem duas outras soluções que podem ser empregadas. Uma delas é alterar a priori. Né? Em vez de falar, por exemplo, que a priori o nosso parâmetro tem uma distribuição contínua, a gente poderia falar que ele tem um outro tipo de distribuição que não tem probabilidade zero na hipótese nula. Então, essa seria uma possível estratégia a considerar. E a outra é alterar a utilidade. A gente viu que a gente só rejeita necessariamente a hipótese nula quando tem probabilidade zero, quando a gente usa a utilidade 0,1c. Mas poderia, a princípio, existir uma outra utilidade em que, apesar da hipótese nula ter probabilidade zero a priori, a gente não necessariamente rejeita ela depois de observar os dados. A gente vai discutir essas duas estratégias no próximo vídeo.